Olá, boa tarde, Marcos Amorim da SPED para quem faz aqui. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do nosso canal. Nesse dia 22/9, dia do contador, vamos coincidentemente começar uma nova linha de conteúdo, né? Um novo formato, que é o SPED Fiscal na prática. Então hoje, para a gente iniciar, o tema escolhido, o tema inicial, foi exatamente falando sobre antecipação parcial do ICMS, né? Então a gente escolheu uma operação. Como é que vai funcionar, na verdade? Vamos começar do começo, né? Como é que vai funcionar esse novo formato de lives? A gente vai escolher um tema. Quando eu falo a gente, é eu e vocês. A gente tem agora um canal no Telegram chamado Conteúdos SPED Fiscal. Se você quiser acessar, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link. Você vai entrar nesse canal e lá dentro a gente vai ter um espaço onde você vai poder sugerir temas. Tipo, eu estou com dúvida de como escriturar a operação X do meu SPED fiscal. Então você vai poder ter um espaço lá dentro desse canal onde você vai sugerir o seu tema. Eu vou coletar esses temas, depois disso eu vou pegar isso, eu vou gerar uma pesquisa. A gente vai rodar uma enquete dentro desse canal e lá vão ter 3 temas escolhidos, onde vocês vão depois, votando através do sistema de votação, escolher qual é o tema que vocês querem ver na nossa próxima live. Então foi esse o processo que eu fiz para a gente estar iniciando aqui agora essa nossa primeira live, e a partir da semana que vem vai rodando da mesma forma. Então se você quiser participar e sugerir temas para a semana que vem, de repente alguma coisa que você esteja com dificuldade de escriturar aí no seu dia a dia, joga aqui embaixo, entra aqui no link aqui embaixo, né, no link do nosso canal, e participe, ajude a escolher o tema da nossa próxima live. Okay? Então, para a gente abrir, para a gente iniciar, né, para dar esse presente aí para vocês de Dia do Contador, nós vamos escriturar o ICMS recolhido por antecipação na situação em que o contribuinte é descredenciado. O que é isso? Né? Eu estou usando como parâmetro uma operação do estado da Bahia. Então eu não sou da Bahia, eu vou embora. Não precisa ir embora. Se você não for da Bahia, essa live vai ser útil para você também, porque a gente, no final das contas, está falando de registros do SPED fiscal. E o mesmo registro que eu apresento na Bahia é o mesmo registro que eu vou apresentar em qualquer outra unidade da federação. Então, se você pegar aqui o desenho da operação, como é que ela é feita, e você estiver no Rio Grande do Sul, por exemplo, em São Paulo, em Minas, no Ceará, você também vai conseguir fazer essa operação, vai conseguir escriturar essa operação, apenas adaptando os códigos para a sua realidade, para o seu estado, certo? Então, se você não é da Bahia, pode ficar aí, não vai ser tempo perdido essa live para você. O pessoal já chegando aqui, Jair Lopes dando boa tarde. Boa tarde, boa, né? Quer saber quem é que está aí, quem está aí do outro lado. Quem foi que chegou? Temos aqui umas 7 pessoas ao vivo. Diz pra mim quem são vocês, de onde vocês estão vindo, vocês são da Bahia, não são da Bahia? Se não forem da Bahia, podem ficar, eu já falei, não precisam ir embora. Mas eu gostaria de saber quem são vocês. Já acompanham minhas lives, é a primeira vez que está aqui. Vamos fazer uma brincadeira aqui, a brincadeira do novato, hashtag novato e hashtag veterano. Funciona assim, se você já assistiu pelo menos uma live minha sobre SPED fiscal, eu já fiz 79, essa é a 80ª live que eu faço sobre SPED fiscal. Você vai colocar aí hashtag veterano, se você assistiu pelo menos uma live minha. Se você nunca assistiu nenhuma live minha, a primeira vez que você está me vendo, chegou aqui agora, você vai colocar hashtag novato, certo? Jair Lopes, dando boa tarde aqui pra gente, dizendo que é de Salvador, meu vizinho aqui do meu lado, meu conterrâneo, também sou de Salvador, estou aqui preparando essa live para vocês. Quem mais está aí? Tem mais gente aí? Manda para mim um sinal de fumaça aí, um oi. Hashtag veterano, pronto. Então já está aqui há algum tempo com a gente, acompanhando as nossas lives, os nossos conteúdos semanais. Quem mais? É possível que só tenha Jair aí, não é possível, eu não acredito. Enquanto vocês vão se manifestando, eu vou começando a introduzir de onde foi que eu tirei a ideia de fazer essa live, né? E inclusive isso vocês podem utilizar como uma espécie de inspiração para sugerir os temas de vocês das próximas semanas. Então lá no site da Cefaz Bahia, tem alguns, são raros, né? Pouquíssimos, eu só identifiquei acho que 3, mas tem alguns procedimentos que eles trazem para a gente. Um desses procedimentos é exatamente como escriturar o ICMS recolhido por antecipação nos casos dos contribuintes descredenciados. Então eu vou mostrar para vocês como que a gente faz esse processo, né? Como foi que eu cheguei lá nessa informação. Antes disso, meu PVA deu um problema aqui, eu vou ter que reiniciar ele. Deixa eu colocar aqui o processo de reinício. Agora eu vou compartilhar a tela e a gente vai lá. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente chega nesse documento, inclusive que eu vou usar como base para fazer a nossa live de hoje. Então vou compartilhar aqui a tela
Vou acessar o site da Cefaz Bahia, então Cefaz BA. Aqui a gente vai acessar a Cefaz Bahia. Depois a gente vem para a Inspetoria Eletrônica. Aqui na aba esquerda, na coluna esquerda, a gente tem aqui a opção de SPED. E aqui em SPED nós temos Escrituração Fiscal Digital. Vou clicar aqui. Eu tenho várias informações sobre o SPED, né? Inclusive, ó, solicitação de autorização para retificação. Que é uma dúvida que muitas pessoas têm. Ah, eu estou precisando... Deixa eu ativar aqui minha webcam. Eu estou precisando fazer uma retificação do meu SPED fiscal. Como é que eu faço nesse caso? Então, no caso da Cefaz Bahia, você pode vir aqui, ó, nesse endereço e fazer a sua solicitação. Você entra com login e senha, faz lá a solicitação para a Cefaz, ele autoriza e você já pode fazer a sua retificação. Isso no caso dos arquivos que tem mais de 3 meses, né? E aí nós temos aqui também agora alguns procedimentos. Temos o guia prático da EFD, que foi exatamente esse aqui, né, que a gente acabou de estudar na semana anterior, na nossa 79ª live, 70ª, né? E perguntas frequentes, nós usamos amplamente também durante essas lives todas. O ICMS na antecipação parcial, com pagamento antes da entrada, que é exatamente esse aqui o tema da nossa live de hoje. ICMS devido no destino, no registro 1400. A legislação nacional e regulamento do ICMS da Bahia. Então vou clicar aqui e vou acessar o documento. É um documento em PDF que a Cefaz preparou para a gente. Ele tem 8 páginas e ele vai começar a explicar para a gente como que vai funcionar essa escrituração, né? Então, como eu falei, a gente tem aqui na Bahia a figura do contribuinte credenciado e do contribuinte descredenciado. Qual a diferença quando é uma coisa e quando é outra? O contribuinte credenciado é aquele que tem o direito de pagar o ICMS uma vez por mês. Então, ele paga normalmente no dia 25 do mês subsequente, né, ao fato gerador. Então, ele pode comprar mercadoria, por exemplo, nesse mês, e no mês seguinte ele junta todas as compras que ele fez e faz um único pagamento. No caso do contribuinte descredenciado, ele não tem esse direito. Então, como é que funciona na situação dele? Toda vez que ele compra de fora do estado, ele tem que recolher essa antecipação. Nesse caso aqui eu estou falando de antecipação parcial, né, do ICMS. Então ele vai fazer esse recolhimento para a gente. Beleza. Então eu vou mostrar hoje como que a gente vai fazer essa escrituração nos casos em que o recolhimento é individualizado, né? Então o cara vai recolher por nota fiscal. Então fiz uma compra fora do estado. Eu vou lá, faço o recolhimento da antecipação e a mercadoria entra. Então antes da mercadoria entrar no estado, inclusive, tá? Não é nem antes de entrar no estabelecimento. Então, inclusive, se você tem algum contribuinte, algum cliente seu que é descredenciado, é importante ter muita atenção com relação a isso. Então, se ele está lá, São Paulo, por exemplo, você comprou uma mercadoria, antes dessa mercadoria sair de São Paulo, passar pelo primeiro posto fiscal na Bahia, essa antecipação já tem que estar paga, senão você pode pagar uma multa de em torno de 60% do valor do imposto devido, tá? Mas eu não sou especialista nesse assunto aí não, quem manja desse negócio é o professor José Dilson Amorim do canal ICMS ao vivo, então eu aconselho que vocês procurem, eu costumava até deixar o link aqui embaixo, depois eu vou procurar e vou ver se eu deixei aqui o link para vocês se inscreverem para participar das lives do professor José Dilson Amorim, que manja muito aí do ICMS, ok? Beleza, então esse aqui é o caminho, esse é o documento, vamos agora começar a explorar as informações que estão aqui dentro e seguir. Ele traz para a gente duas linhas, né, de duas situações, uma situação A e uma situação B. Mas antes da gente iniciar, deixa eu dar uma olhada aqui se mais alguém se pronunciou. Pronto, já chegou mais gente aqui. Ó. Chegou a Rafaela Santos, Jair Lopes. Se o pessoal estiver assistindo pelo link do Telegram, talvez não tenha chat. Ah, é verdade, né? Eu vou ter que corrigir isso então. Pessoal, se quem estiver assistindo lá pelo chat, vocês podem fazer o seguinte, clica com o botão direito do mouse no vídeo e vai ter lá a opção de copiar o link. Aí vocês colam no navegador e cai dentro do YouTube e vocês vão ter acesso ao chat, tá bom? Jair Lopes falou, ok, Renata, boa tarde, primeira live. Ok, bem-vinda então, Rafaela, bem-vinda ao nosso canal, espero que você goste do conteúdo que nós vamos apresentar para você aqui hoje. Sátiro Dias, Bahia, ok. Daniel Medeiros está em todas agora. Professor, para enviar uma retificação de SPED fiscal é necessária autorização? Depende, Daniel. Se você tiver se tiver mais de 3 meses que você enviou o seu SPED fiscal, sim, você vai precisar de uma autorização para fazer isso. Se for menos de 3 meses da data do envio, aí não. Aí é só você pegar e fazer o processo de retificação normalmente, ok? Adriano Constante. Boa tarde, Adriano. Boa tarde, bem-vindo à nossa live. Faltou dizer se você é veterano ou se você é #novato, tá? Coloca essa informação aí para mim.
Beleza, então tá chegando mais gente, eu já falei, né? Eu dou o link normalmente para vocês caírem numa página que tem outros vídeos meus, mas vocês podem fazer o seguinte, clica com o botão direito, vai lá copia o link do vídeo, cola no navegador e vocês vão acessar esse mesmo vídeo aqui no YouTube, aí vai ter o acesso ao chat para a gente poder interagir, conversar, para vocês poderem fazer perguntas para mim, tá bom? Maravilha, vamos adiantando aqui. Daniel, obrigado, beleza. Pronto, acho que tá claro o suficiente, meu PVA voltou a funcionar, agora já dá para a gente começar a nossa live de fato. Deixa eu só abrir aqui minha declaração, que eu vou usar de exemplo, para a gente fazer a escrituração aqui para vocês verem como é que vai funcionar, tá? Compartilhar a tela. Aqui. Pronto. Maravilha. Então tá aqui minha escrituração. Deixa eu só dar uma validada para ver se ela tá zerada para a gente iniciar aqui os nossos testes. E aí a gente já parte para o conteúdo. Então tá aqui, tá? Esse é o documento base que eu vou utilizar, o documento que está lá na própria Cefaz Bahia. Eu vou até copiar o link dele aqui, ó, e vou colocar lá no chat, para caso alguém tenha perdido essa explicação aí. Vou colar aqui. Pronto. É só quem quiser acompanhar pode clicar aí. Beleza. Então vamos lá. Tá aqui a antecipação e ele traz para a gente dois exemplos, né? Como eu já tinha dito. Primeiro exemplo. Nos dois exemplos apresentados, o primeiro, situação A, onde a mercadoria é adquirida no mês de julho de 2018, mas só entra no estabelecimento do adquirente no mês seguinte. Então, ou seja, ele comprou a mercadoria no mês de julho, mas a mercadoria só entrou no mês de agosto. Essa é uma situação, a situação A que ele está apresentando para a gente. Tem um erro aqui no meu... Está bem lento aqui meu computador. Está dando um erro aqui, deixa eu só corrigir isso para a gente iniciar a nossa demonstração aqui sem maiores problemas. Deixa eu só ajustar aqui. Resquícios da última live. Marcar aqui como não. Todo mundo. Pronto. Ver se tem mais algum. Tem aqui outros registros que eu preciso excluir. Tem esse, tem esse aqui. Pronto. Ctrl M, sim, ok. Validar, deixa ele rolando aí enquanto a gente termina aqui. Então essa é a primeira situação, certo? Então aquisição em julho podia ser qualquer mês, tá? Então no caso aqui da apostila, né, do passo a passo, ele está dizendo que comprou em julho, então só entrou no mês seguinte. E eu tenho o segundo caso, a situação B, onde a mercadoria é adquirida no mês de agosto de 2018 e entra no estabelecimento no mesmo mês. Então ele comprou em agosto, entrou em agosto mesmo. Utilizamos um valor de compra hipotético de R$ 910, alíquota interestadual de 7%, crédito de ICMS destacado no documento fiscal de R$ 63 e consequente diferencial de alíquota de R$ 100. Ao preencher a FD, o contribuinte deve observar as orientações a seguir. Pronto, então agora ele já vai começar a entrar no procedimento. Então a situação é essa, tá? Vamos dividir em duas. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai abordar essa situação A. E aí ele vai inclusive destacar isso pra gente, ó. Bonitinho aqui. Situação A. Pagamento da antecipação efetuado no mês X1. Entrada de mercadoria no estabelecimento no mês X2. Tá? Então X1, X2 é agosto, setembro. Pode ser um mês que é diferente do outro. Tá? Essa é a ideia aqui do conteúdo. Nossa, tá validado aqui com sucesso. Beleza. Agora a gente já pode começar a fazer o nosso processo de escrituração. Passo 1. Lançamento na FD do pagamento da antecipação parcial no mês X1. Então eu vou lançar o pagamento, certo? Nesse caso, lembra aqui, ó. Ele pagou no mês X1 e a mercadoria entrou no mês X2. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que no momento em que eu estou informando o pagamento da minha antecipação, eu ainda não tenho essa mercadoria. Portanto, eu não tenho a nota fiscal lançada no meu SPED fiscal. Então, digamos que aqui seja julho e aqui seja agosto. Então, quer dizer que no mês de julho eu vou lançar... Deixa eu só desabilitar aqui. Nesse mês de julho eu vou lançar o pagamento da antecipação. E no mês de agosto eu vou lançar a nota fiscal, a entrada dessa nota fiscal, certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, passo 1 é esse aqui. Vou fazer o lançamento do pagamento. No registro 110 deve ser informado 1. O total recolhido antecipadamente. 2. A apropriação do crédito correspondente. Então, que interessante. Normalmente, quando o contribuinte é credenciado aqui no estado da Bahia, como é que acontece? Você paga num mês e aproveita o crédito no outro. Digamos que eu estou pagando a antecipação parcial do mês de julho. Então, eu só vou aproveitar esse crédito no mês de agosto. Por quê? Como o pagamento é no dia 25, né, ou se for feriado, ou um final de semana no dia posterior,
eu vou fazer o pagamento num mês e vou recolher no outro, porque o imposto aqui, o normal, vence no dia 9. Dia 9 eu já paguei o ICMS normal daquele mês de julho, por exemplo. Só que o pagamento do imposto, né, do mês anterior vai para o dia 25. Então, no momento que eu faço o pagamento do mês de julho, eu ainda não fiz o recolhimento do mês de julho da antecipação. Então, quando eu faço a apuração de agosto, o que é que eu faço? Eu pego o crédito do mês anterior, que eu paguei no dia 25, e uso na apuração do mês subsequente. Então, paguei julho de 2018, como está aqui, antecipação parcial. Eu vou usar o crédito no mês subsequente, agosto de 2018. No caso do descredenciamento, não. Por quê? O pagamento da antecipação ocorre antes da mercadoria entrar no estado. Então, no mês em que eu faço o pagamento, né, já fiz o pagamento naquele mês, eu já posso me creditar daquele valor, certo? Porque é meio que real time, né? Então, a mercadoria saiu do estabelecimento do meu fornecedor, eu já pago antes da mercadoria passar pelo posto fiscal e automaticamente já tenho direito a esse crédito. Então, eu já posso usar na minha apuração, certo? Então, como é que vai ser esse processo? Lá no registro 110, a gente vai informar no campo 8, valor total de ajustes a crédito, o valor total da antecipação parcial paga, tá? O valor debitado. Este lançamento representa a apropriação do direito ao crédito. Então, aqui eu estou informando o ajuste a crédito, certo? Então, eu tenho direito a esse crédito aqui que eu já paguei anteriormente. E, passo 2, informar o campo 15, débito especial, o valor total da antecipação paga. Então, aqui eu estou informando o crédito. No final das contas, é a mesma informação, né? Só que em dois momentos diferentes. No primeiro momento, eu estou pagando, né? Na verdade, inclusive, a ordem é até inversa, né? No primeiro momento, eu estou pagando, então estou debitando na minha apuração. E no segundo momento, eu estou aproveitando esse crédito na minha própria apuração, certo? E aí o desenho vai ficar mais ou menos assim, ó. Então, ele gerou aqui R$100 de débito, né? Que foi o exemplo que ele deu aqui em cima, ó. R$100 de diferencial de alíquota. Então, ele vai gerar aqui para a gente R$100, ajustes a crédito, R$100 o valor do saldo credor, tá? Saldo da apuração que ele tem. E R$100 de valor a recolher do ICMS. E aqui é interessante, né? Porque eu tenho R$100 de débito e R$100 de crédito. Eu deveria zerar o valor da minha apuração. Só que não. Por que isso não acontece? Porque é um valor extra apuração, certo? Eu vou explicar para vocês um pouco mais detalhadamente no momento que a gente estiver escriturando. Mas aqui já dá para a gente começar. Então, ideia geral, comprei de fora do estado, antes da mercadoria sair do estado de origem, eu já fiz o pagamento da antecipação. Então, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou até fazer diferente da ordem que está aqui, tá? Eu acho que vai ficar didaticamente melhor para vocês entenderem. Então, primeiro eu vou informar o débito, vou informar, estou pagando. Depois que eu paguei, eu vou pegar o crédito. Então, vamos lá. Vou entrar aqui na minha apuração. Lembrando que a gente está, nesse caso aqui está abril de 2020, tá? Mas poderia ser qualquer mês. Então, eu vou usar como exemplo abril de 2020. E a gente vai fazer a escrituração do débito da antecipação que eu estou pagando, né, enquanto descredenciado, lá no bloco E. Vou entrar aqui no bloco E, ICMS próprio, mês de agosto. Eu vou entrar aqui na apuração. Tem alguns valores lançados, que são referentes a alguns testes que eu tinha feito antes. A gente pode até entrar lá. Deixa eu dar uma olhada aqui, onde é que está essa nota. Aqui é a nota de entrada, notas de saída. Cadê vocês? Aqui. Eu não estou achando onde foi que eu lancei esse valor aqui. Mas não vai atrapalhar o nosso processo não, deixa ele aí. Então, esse valor aqui, ó, são valores de ajuste a débito. Então, vou até apagar aqui, aí realmente vai atrapalhar o nosso processo. Vou apagar aqui, ó, todas as minhas escriturações do registro 111, porque a gente vai usar esse registro aqui. Pronto, agora que eu já apaguei, eu vou validar, vou gerar novamente a apuração, fazer o processo de validação. E se estiver tudo ok, não tiver nenhum erro para corrigir, a gente já entra na escrituração. Beleza. Então vamos nós. Vou entrar aqui no bloco E, ICMS próprio. Registro 110. Então note que está tudo zerado. Primeiro passo, vou informar o débito para o fisco. Então vou salvar aqui. Descer, registro S111. Vou entrar aqui e vou fazer um lançamento de débito especial. Qual o código que eu vou usar? Ele já está dando aqui para a gente, ó. 15, débito especial, antecipação paga. Se não me engano, mais para baixo aqui ele mostra para qual é. Deve ser gerado, aqui ó, registro 111. Deve ser gerado para justificar o lançamento de ajuste a crédito, que aqui é o que a gente vai fazer depois, né? Então, procurando o ajuste a débito agora, que é o C aqui, ó. Deve ser gerado para justificar o lançamento do débito especial, utilizar o código de ajuste BA 050004.
no campo de inscrição complementar, informar o número da nota fiscal que deu origem ao pagamento da antecipação. Ok? Então vamos fazer esse lançamento aqui. BA050004. Vou acessar aqui. Vou digitar BA050004. Se não me engano, eu vou ter que mudar aqui. Pelo seguinte. Esse estado que eu estou trabalhando é o estado de Pernambuco. Exatamente, Pernambuco. Eu preciso do estado da Bahia aqui, já que a gente está trabalhando com Bahia. Então, tem um site aqui que eu consigo gerar um número de inscrição estadual para fazer esses testes. Vou acessar aqui, buscar inscrição estadual, selecionar aqui 100 pontos, Bahia, gerar inscrição. Pronto, vou copiar essa informação e vou trazer para cá. Opa, peraí que não copiou. Copiar. Colei aqui e aqui eu vou mudar para Bahia. Aqui eu vou botar Salvador. Pronto. Agora sim, eu posso... Ixi, tá dando... É doido o negócio aqui hoje. Salvar, validar novamente. Agora a gente está com um contribuinte do estado que a gente precisa aqui para escriturar. Ok. Agora vamos nessa. Bloco E. ICMS próprio. Registro E110. Agora eu vou no registro E111. Chegando aqui, BA 050004. Olha lá, débito especial, antecipação parcial, recolhimento do ICMS antes da entrada da mercadoria. Tá? E aí só uma explicaçãozinha aqui rápida, porque eu acho que o pessoal na hora de escrever esse tutorial aqui, eles acabaram se confundindo um pouco. Porque ele fala aqui, ó, diferencial de alíquota de R$100. Né? Não seria diferencial de alíquota é quando você compra para uso e consumo. Antecipação parcial é quando você compra para revender. Inclusive o professor Jadilson Amorim está fazendo lives falando sobre essa questão. Já fez, acho que umas 2 semanas atrás, falando disso. Inclusive nos casos em que há empresas do Simples Nacional envolvidas. Então assim, na prática é um diferencial de alíquota que está acontecendo aqui. O cálculo, né? Mas o nome... Dá a entender que a operação é diferente, tá? Diferencial de alíquota é quando eu compro para uso e consumo para ativo imobilizado. E nesse caso a gente está fazendo um lançamento de antecipação parcial, embora esteja escrito diferencial de alíquota aqui, tá? Tanto que o código, inclusive, ó, é de antecipação parcial. E é o que ele pede para a gente, né? Voltando aqui para a nossa aula. Ele pede que a gente faça o lançamento, em linha C, de informar o número da nota fiscal. Então aqui eu simplesmente vou chegar e vou colocar o número da nota fiscal, colocar um número aleatório qualquer. E aí, como já estão informando aqui que é um débito especial e o recolhimento do ICMS antes da entrada da mercadoria, já está super claro para o fisco que isso aqui trata-se de uma operação de contribuinte descredenciado. Então não preciso nem me preocupar muito com isso aqui. E vou lançar os R$100 que está lá no nosso exemplo. Lancei. Pronto. Aí agora isso vai refletir aqui na minha apuração, certo? Vou dar um Ctrl M. M de Maria. Sim, ok. E agora eu vou entrar, não preciso nem validar, já posso vir para cá, ó, ele já apareceu. Já apareceu aqui para mim como débito extra apuração, certo? E a minha apuração está zerado. E aí, levando em consideração que a minha nota fiscal não vai entrar, né? A gente viu aqui, ó, no enunciado, que há um crédito de R$63 aqui na nota fiscal. Só que nessa primeira situação, situação A, eu estou recebendo a mercadoria, pagando a antecipação no mês de julho, mas a mercadoria só entra no mês de agosto. Tá? Então, quando é que eu vou lançar minha nota fiscal de aquisição de mercadoria? Só quando a mercadoria entrar no meu estabelecimento, certo? Porque se eu pego ela e lanço ela em julho, por exemplo, e quando ainda não recebi, eu não vou estar sendo verdadeiro, né? Porque eu não tenho aquela mercadoria no meu estoque no mês de julho. Ela só chega no meu estoque no mês de agosto. Então, uma coisa é eu lançar a nota, outra coisa é eu lançar o débito referente àquela nota, tá ok? Só para esclarecer isso. Então eu fiz o lançamento do débito, agora qual é o próximo passo? Eu fiz o C, né? Vamos voltar para o B agora, que agora eu vou aproveitar o crédito. Então deve ser gerado para justificar o lançamento, ajuste a crédito, utilizar o código de ajuste BA020002. No campo descrição complementar, informar antecipação parcial, crédito referente ao pagamento do ICMS efetuado antes da entrada da mercadoria. Maravilha. Então agora eu vou
apresentar o registro onde eu pego o mesmo crédito do pagamento que eu fiz. Então você vê que é meio que instantâneo, né? Faz o pagamento, gera o débito e já aproveita o crédito. E aqui ele pede para a gente lançar, ó. A gente pode até copiar isso aqui, ó. Antecipação parcial, crédito referente ao pagamento do CMS efetuado antes da entrada de mercadoria. Copiar aqui. Pronto. E eu venho aqui no meu registro E111 de novo. Só que agora, ao invés de eu fazer um lançamento de débito, eu vou fazer um lançamento de crédito. Qual é a diferença? Exatamente esse código. Então, BA02, 02 são lançamentos de crédito. Observe aqui, ó, BA02, todo mundo aqui é referente a outros créditos. BA05, todo mundo débito especial. Então, nesse caso, vai ser esse aqui, ó, BA02, 0002. Outros créditos, referente ao pagamento da antecipação parcial, contribuintes que apuram pelo regime normal. Tá? Então, vou lançar aqui, ó, descrição complementar, antecipação parcial, crédito referente ao pagamento do ICMS efetuado antes da entrada da mercadoria. E aí, se eu quiser, nesse caso aqui, eu posso fazer o lançamento consolidado, porque o que importa é que eu já informei o débito aqui e informei o número da nota. Então, aqui eu posso simplesmente informar esse texto e colocar o valor total. Digamos que eu tivesse 5 notas nessa situação. Eu informaria os 5 débitos aqui e na hora de aproveitar o crédito eu poderia aproveitar de uma vez só, tá? Porque eu já tenho a comprovação do pagamento aqui. E aqui o que eu vou fazer? Vou lançar o valor do crédito, nesse caso R$100. Vou salvar. Vou gerar aqui a minha apuração. Ele já atualizou o registro E110. Por que eu gero a apuração? Para ele atualizar o registro E110. Senão eu teria que vir aqui e colocar na mão esses valores. Para não fazer isso, eu dou um Ctrl M e ele já gera para mim automaticamente. Tá? Valor total dos ajustes a crédito, R$100. Exatamente aquele que eu acabei de fazer. E aí, dá um saldo credor de R$100 e eu tenho um débito, um valor recolhido a recolher esta apuração de R$100. Tá? Então, engraçado, olha só. Eu tenho uma apuração que está dando saldo credor. No entanto, eu tenho um valor de débito a recolher. Quando eu fizer a validação desse SPED aqui, ele vai gerar um erro para mim. Porque ele vai dizer o seguinte, que eu tenho que gerar o registro E116 com o valor do débito a recolher, ou já recolhido. Né? Então vai ter uma divergência entre o registro E110 e o registro E116. E isso aconteceu comigo, né, no início, lá quando eu estava começando a mexer com o SPED fiscal, eu ficava doido, porque eu não sabia onde é que estava o problema. Porque eu olhava aqui e estava dando saldo credor. E ele me dizia que tinha que lançar o valor do débito. Eu não entendia que esses valores recolhidos ao recolher essa apuração tinha que ser lançado também no registro E116. E aí, só para vocês terem uma noção do que acontecia, né, eu vou fazer esse processo aqui para vocês enxergarem comigo. A gente faz isso em tempo real. Vai terminar o processo de validação e a gente vai ver esse erro lá relacionado ao registro E110 e E116. Gerando o relatório. Pronto, então lá, o somatório do campo valor da obrigação a recolher dos registros E116 não é igual à soma dos campos valor total do ICMS a recolher e valores recolhidos ou a recolher esta apuração do registro E110. É exatamente essa divergência que ele está apresentando para a gente. E aí, como é que a gente vai resolver isso? Antes da gente resolver isso, vamos dar uma olhada aqui no passo a passo, o que é que a gente tem que fazer. Então já cobrimos o lançamento do débito e do crédito, então já está checado isso aqui, B e C, e agora a gente tem um D aqui, ó. Exatamente esse passo que eu vou mostrar para vocês. Registro E116, eu vou informar os dados do documento de arrecadação com o código do ICMS recolhido a recolher 005, antecipação tributária, e código de receita 2175. Então está aqui mais uma vez, né, provando que não é um diferencial de alíquota, mas sim uma antecipação parcial. No campo descrição complementar, informar antecipação parcial, recolhimento do ICMS antes da entrada da mercadoria. Então na descrição, inclusive eu vou apresentar uma descrição, não é comum, né, a gente colocar a descrição no registro E116, que é lá onde eu estou representando o DAI. Eu fiz o recolhimento da antecipação. Deve ser informado um registro para cada DAI. Então isso é importante, tá? Como eu falei, você tem 5 notas. Digamos que cada nota, juntando todas as 5, deu R$600. Então quando você fizer os 5 lançamentos, vou usar aqui que fica melhor para compreender. Digamos que você fez 5 lançamentos desse aqui, ó. E o somatório total deu R$600. Vai vir para cá para sua apuração R$600 de débito recolhido a recolher esta apuração. Mas quando você for fazer o recolhimento quando você for informar no registro E116, você vai ter que fazer DAIs separados, tá? Por quê? Porque você vai demonstrar para o fisco o valor de cada uma das notas fiscais que você recolheu. Então, como é que a gente faz isso? Vamos voltar um pouquinho aqui antes. E ele traz para a gente aqui uma imagem de como é que tem que ser o lançamento. Então, tem antecipação tributária. Vou lançar aqui R$100. O código do DAI e aqui a descrição complementar.
eu faria até um pouco melhor. Eu colocar, como esse valor aqui que eu estou informando, eu já paguei inclusive, né? Tanto que eu já estou me creditando dele. Eu informaria aqui também o código do DAI. Tá? Colocar aqui entre parênteses DAI número X, porque aí não ficaria nenhuma margem de dúvida sobre o recolhimento desse imposto. Vamos lá fazer isso agora. Vou buscar aqui, registro 116, vamos fazer o lançamento. Então, seguindo passo a passo lá que ele apresentou para a gente. Eu vou aqui, 005, tá? Estou informando uma antecipação tributária, e esse código você vai usar não só nas situações em que o contribuinte está descredenciado, mas quando ele estiver credenciado também, quando ele estiver fazendo um único pagamento por mês, você também vai informar aqui o débito, tá? Data de vencimento do ICMS, então eu vou colocar aqui nesse caso, vamos voltar aqui para dar uma pescada, ele colocou dia 9 do 7, tá? De 2018. Só que qual a data do vencimento que eu vou colocar aqui? A data do vencimento que eu coloquei no meu DAI. Lembrando que o recolhimento na antecipação nesse caso tem que ser feito antes da mercadoria entrar no estado. Então não tem uma data fixa, não é tipo dia 25, dia 10 ou dia 15. Vai depender de qual período do mês que eu estou fazendo aquela aquisição de mercadoria. E aí quando eu fechei a compra lá com o meu fornecedor e ele me mandou os dados da nota fiscal para confirmar se estava tudo ok e tal, e usar essa nota para gerar o DAI, eu vou lançar aqui a data de vencimento que eu coloquei lá no meu DAI. Então digamos que nesse caso, nesse exemplo aqui, eu coloquei no dia 15 de abril de 2020 a data de vencimento do DAI, tá? E eu vou lançar o valor de R$100 nesse caso, lançado. Código da Receita. Deixa eu ajustar aqui uma coisa. Pronto. Código da Receita. O código da Receita vai ser 2175. Engraçado porque na Cefaz, quem é da Cefaz Bahia, né, sabe que a gente tem um código específico para o recolhimento de descredenciado, que é o 2183. 2183. Antecipação, ICMS, antecipação de descredenciados. Então, para mim, o mais correto seria utilizar esse código aqui, porque eu demonstro para o fisco, não só através do meu lançamento no SPED fiscal, que eu estou fazendo o recolhimento de antecipação como descredenciado, como comprovo através do código de recolhimento do próprio DAI. Tá? Aí eu não sei porque eles pediram que colocasse como 2175. Talvez eles só utilizem esse código quando ele estiver fazendo a cobrança de um contribuinte que foi pego no posto fiscal. Então ele vai usar 2183 para evidenciar que ele não tinha feito o recolhimento no prazo correto. Tá? Mas como está aqui a cartilha da Cefaz indicando, né, que o código correto é 2175, a gente pelo menos tem uma prova, né? Caso o fiscal discorde e diga que o código está errado, a gente vai dizer, ó, seguiu o procedimento que estava lá no documento da própria Cefaz Bahia, e lá diz que o código é 2175. Então, por esse motivo, eu vou usar esse código daqui, tá? 2175. E aqui, ó, eu vou colocar a descrição complementar que ele me pediu que colocasse. Então, vou informar aqui antecipação parcial, recolhimento de ICMS antes da entrada da mercadoria. Vou colar aqui. E eu, né, da minha própria iniciativa, colocarei aqui entre parênteses DAI e colocarei o número do DAI. Então, estou informando para o fisco, ó, eu paguei esse DAI, né, que é referente à antecipação de descredenciado, o código do DAI é esse aqui. E o período do DAI, 4 de 2020, no nosso exemplo, tá? E vou salvar. Pronto. Ctrl M, sim, ok. Fazer o processo de validação novamente. E aí, se tudo der certo, a gente não vai ter mais nenhum erro na nossa escrituração. Já vai estar 100% validado. Pronto, validado, tá? Então, o que é que eu fiz aqui? Eu informei apenas o débito e o crédito que eu aproveitei. Até aqui tranquilo. Ainda tem um outro passo. Vamos seguindo aqui. Passo 2. Tá? Então, você tem lá o passo 1, que tem alguns micropassos, e tem o passo 2, que tem outros micropassos. Que agora eu vou fazer o lançamento da nota. Então, aquele primeiro mês já passou. Tá? Nesse caso, eu vou fazer tudo no mesmo mês, porque eu só estou explicando para vocês como é que faz a escrituração. Aí vocês vão abstrair e imaginar que agora a gente está no mês 5 de 2020, certo? Não mais no mês 4. Ou seja, já passou um mês, aquele valor de crédito, de débito que eu lancei já ficou para trás, ficou no mês 4. No mês 5, eu vou fazer o lançamento agora da nota. Como o recolhimento da antecipação parcial se deu antes da entrada da mercadoria, mês anterior, o contribuinte deve proceder da seguinte forma. Então agora eu vou escriturar a nota. No registro C100, a nota fiscal de entrada deve ser lançada no mês de entrada da mercadoria no estabelecimento, certo? Então você vai informar aqui no período em que realmente ocorreu. Então note, ó,
Data da emissão aqui, ó, tá 31 de julho de 2018. Mas a data da entrada, 3/8 de 2018, que foi quando realmente aconteceu. E ele vai lançando, ó, o valor total do documento, R$ 910, estava lá no enunciado, no iniciozinho, o valor das mercadorias, equivalente, o valor da base e o valor do ICMS. Então, basicamente, são esses os lançamentos que ele está fazendo, certo? E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Então, vou entrar aqui, vou lá buscar o registro de entrada, registro C100, e vou fazer um lançamento dele aqui. Nesse caso, eu vou lançar como uma nota fiscal, para não precisar lançar a chave de acesso, não vai ficar dando erro de chave de acesso e não é legal isso. Vou selecionar aqui, ó, um fornecedor qualquer, um número de nota, a série, a data da emissão, eu vou colocar aqui que foi dia 30 de abril de 2020, bem que nesse caso aqui, vou botar 31 de março de 2020. E a data da entrada, dia 3 de abril de 2020, tá? Tipo de pagamento, vamos seguir o que está aqui, ó, à vista e o frete é de terceiros. Pagamento à vista, frete por terceiros, não vou lançar a chave, e agora eu tenho R$ 910 de base de ICMS, R$ 910 de valor total da nota, e R$ 910 de valor de mercadorias. E R$ 63, né, do valor do ICMS. Pronto, vamos ver se está igualzinho aqui. Beleza. Maravilha. Aí depois eu vou para o registro C170, né, que é o registro da mercadoria. Vou salvar aqui, já está escriturado no meu registro C100. 670, que é o item, vou lançar aqui item 1 e vou selecionar agora uma mercadoria. Tá? Vou colocar aqui, sei lá, leite em pó. Pronto. A partir daqui eu vou fazer agora a escrituração. Compra à vista, é a natureza da operação. Nesse caso aqui eu tenho que cadastrar então. O CST que ele está informando 000-202 é o CFOP. Então vamos lá, CST 000, CFOP 202. Ver se eu consigo lançar aqui. 202. Código da unidade de medida. Vou botar aqui unidade. Movimentação física. Isso aqui é importante, tá? Então vou marcar aqui como sim. Isso aqui não tem nada a ver com o fato da mercadoria ser de uso e consumo, de ser ativo, se é simples remessa, tá? Isso aqui tem a ver com movimentação realmente. Por exemplo, se eu comprar uma mercadoria que é de uso e consumo e eu vou usar o CFOP 1556, houve a movimentação física dela? Sim, houve a movimentação física. Isso aqui não tem relação com o fato de movimentar estoque, tá? Movimentação física é uma coisa, movimentar estoque é outra coisa completamente diferente. A movimentação, mesmo quando eu compro uso e consumo, há uma movimentação física do produto. Quando é que eu vou marcar aqui como não? Quando eu tiver uma operação simbólica, tá? Um retorno simbólico, por exemplo, de mercadoria. Aí não vai haver a movimentação física. E eu vou informar isso aqui, beleza? Quantidade. Formar a quantidade aqui, vamos seguir essa mesma lógica. Então, quantidade 1, valor total 910, alíquota do ICMS 7%, base 910, valor do ICMS R$ 63. Pronto, vou salvar aqui, está escriturado. E o último passo, C, ó, agora eu vou fazer uma observação no meu lançamento, tá? Registro 0460, então eu vou ter que ir lá para cadastrar isso. Antes disso, ficou faltando, vou voltar aqui no 670, ficou faltando a gente gerar o código de natureza, né? Então vou salvar. Onde é que a gente faz isso? A gente vem aqui na abertura da escrituração, tabelas do contribuinte, registro 0450, opa, desculpa, 0400, aqui. E aqui eu vou informar a natureza da operação. Vou botar 01. No caso aqui, ó, ele colocou como compra à vista. Então vou lançar aqui como compra à vista também. Compra à vista. Pronto. Então eu vou lá no meu registro de novo, né, na minha nota fiscal. Vou acessar o registro 670 e vou lançar aqui agora, ó, como 01, que é a compra à vista. Pronto. Salvei, ficou igualzinho ao que estava lá. Qual o próximo passo agora? Agora eu vou fazer o registro 0460. Então deve ser criada para que a observação do lançamento fiscal seja informada no registro C190, campo 12. Então você vai informar lá no campo 12 esse código que você vai cadastrar no registro 0460. Tá? Este código é de responsabilidade do contribuinte, ou seja, é você que tem que gerar ele. E aí ele pede para você fazer assim, ó. Você vai dar um código, dar um número qualquer para ele, tá? Não precisa ser exatamente esse número aqui. E a descrição, NFE, com recolhimento da antecipação parcial antes da entrada da mercadoria. Então você está indicando para o fisco, ó, essa nota fiscal que eu estou dando entrada aqui, eu já paguei a antecipação, não me cobre não, porque já está recolhido. E aí a gente vai fazer exatamente isso. Tá? Eu vou, já que não dá para copiar esse texto aqui. Vou voltar lá, vou no
tabelas do contribuinte, 0,460, somar, código 1, e vou dizer, ó, NFE com recolhimento da antecipação parcial, NFE com recolhimento da antecipação parcial antes da entrada da mercadoria. Antes da entrada da mercadoria. Só um macetezinho aqui, quando vocês fizerem isso aqui que eu fiz, tipo, eu tô aqui lançando a nota, criando uma descrição, dei um Alt Tab para poder ver o restante do texto e voltei. Se você volta e já digita, já era, ele vai digitar aqui por cima. Então sempre tenha esse cuidado de quando voltar, clicar no campo novamente, porque senão você vai perder tudo que você já escreveu, certo? Salvar aqui, pronto. Agora eu posso seguir, né, com a escrituração, que é o passo D. Vou lá no registro C190 e vou gerar esse registro. A gente fez o C100 e o C170, agora vamos gerar o C190. Eu vou colocar lá o CST, o CFOP e a alíquota, aquela chave que eu sempre falo no enfoque do declarante, os valores de operação, valor de base, valor de ICMS, e lá no campo 12, na observação do lançamento fiscal, eu vou colocar aquele código que eu acabei de gerar no 0460. Então, isso aqui é a amarração que eu estou fazendo com aquela, com que eu estou indicando para o fisco, na verdade, que eu já fiz a operação, já fiz o recolhimento dessa antecipação aqui. Então, vamos lá. Vou voltar aqui para a nota fiscal, registro C190, vou acessar a nota, ele já gera até para a gente automaticamente. Eu vou até deletar aqui, ó, para vocês verem. No momento que eu entro aqui, que eu escrituro a nota fiscal e dou um salvar, ele já gera para mim o registro analítico gerado com sucesso. Vou dar um OK, venho para cá e ele já traz para mim as informações, CFOP, CST, alíquota, tá tudo bonitinho e fica faltando só lançar os valores, né? Então, o valor da operação, 910 também. Por que ele não preenche logo aqui? Porque eu posso ter, por exemplo, algum valor lançado lá no registro C100, tipo um valor de frete, né? Que eu não tenho campo para informar no registro C170. Então, eu tenho que fazer o rateio manual e informar aqui. Nesse caso, eu não vou ter esse tipo de formato de rateio, eu vou colocar o mesmo valor da base de cálculo. E aqui o restante vai ser zero, né? Vou zerar tudo aqui. E aqui eu vou lançar o código que eu cadastrei no 0460, indicando para o fisco que eu já fiz o recolhimento dessa antecipação. Vou salvar. Pronto, tá feito. E agora eu vou dar aqui, ó, um Ctrl. Não vou dar nada, eu vou dar um Alt Tab e dar uma olhada aqui, ó. Registro E110, informar o registro conforme valores oriundos do registro C100 filhos. Então, nesse caso, vai aparecer aqui, ó, no valor total dos créditos do imposto, que é diferente dos ajustes a crédito, tá? O valor de R$ 63,00, certo? E aí eu vou ter o saldo credor do período anterior. Nesse caso, ele escriturou no mês de julho, né? E ficou R$ 100,00 de saldo, não sei se vocês lembram. E aí, no mês seguinte, ele tem o 63, isso numa situação hipotética que só teve aquela operação. E aí, no mês seguinte, no caso dele de agosto, ele tem os R$ 63,00 do crédito da nota, mais o crédito que ele não conseguiu usar no mês anterior. Então, isso vai acumular para o mês seguinte. E note que eu não tenho mais nenhum valor recolhido a recolher esta apuração. Então, aqui é pura e simplesmente o lançamento da nota fiscal, tá? E o aproveitamento do crédito dela. Então, eu vou vir aqui. A gente vai gerar esse mesmo efeito. Vou dar um Ctrl M, sim, OK. Eu vou lá no meu registro, no bloco E. Vou acessar. Registro é 110. Tá aqui, ó, R$ 63,00 de crédito. No meu caso, tem ainda os R$ 100,00 do ajuste a crédito e o débito, porque eu estou fazendo tudo no mesmo mês, tá? Mas se eu fizesse do jeitinho que está lá no exemplo, a gente teria a mesma situação. Teria apenas os R$ 63,00 lançado, mais R$ 100,00 de saldo credor, tá? O saldo credor estaria lançado aqui, ó, o saldo do mês anterior, ok? Então, é dessa forma que você vai escriturar. Nesse caso da antecipação que te diz credenciado, você vai fazer isso em 2 meses, né? Quando você compra num mês e vende e dá entrada na mercadoria no outro. E aí a gente vai para a situação B, tá? Que é essa situação aqui, ó. Pagamento da antecipação parcial e entrada da mercadoria no estabelecimento ocorre no mesmo mês. Ou seja, é a situação que eu escriturei aqui, né? Hipoteticamente. Então eu vou lançar tudo dentro do mesmo período. Antes da gente ir para essa parte, deixa eu dar uma olhada aqui como é que estão vocês, se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta com relação a isso que eu passei. Jair, nesse caso do registro E111, se houver devolução dessa nota, ela não entra no sistema? Não entendi. Não entendi a sua pergunta, Jair. Tipo, você lançou o débito e aí depois você devolveu. Só que quando você lança o débito ali, o crédito você já pagou, certo? Pagou a mercadoria, ela entrou no seu estabelecimento e aí você vai devolver a mercadoria. Aí é uma outra operação.
Nesse caso da antecipação parcial, você não precisa se preocupar com esse procedimento, porque você vai aproveitar o crédito de qualquer jeito. Se for antecipação total, aí já é mais complicado, porque você vai ter que entrar com um procedimento, um processo administrativo, solicitando, né, explicando que houve a devolução e tal. É um pouquinho mais complexo. Não sei se eu entendi a sua pergunta direito, tá? Mas dentro do que eu consegui compreender aqui, é isso que você está me perguntando. Nesse caso não tem problema de devolver não. Mercadoria entrou, tipo, eu fiz o pagamento no mês seguinte a mercadoria entrou, só que aí eu devolvi. Então ela vai entrar, você vai fazer a nota fiscal de devolução, o crédito vai anular com o débito e está tudo certo. Tá? E o crédito que você pagou de antecipação parcial, você vai usar de qualquer forma na escrituração, então você não vai perder nada. Daniel, para bater com a apuração de cada nota, não sei se é uma afirmação ou se é uma pergunta. Tem que ser 1 a 116 para cada NF? Isso, Adriano, exatamente. Você vai lançar um registro a 116 para cada nota fiscal nas operações de descredenciamento, tá? Por que isso? Porque toda vez que você compra de fora do estado e você é descredenciado, você paga esse DAI antes da mercadoria entrar no estado, não é nem no estabelecimento, tá? Antes de entrar no estado. Então você vai fazer esse recolhimento naturalmente. Quando você for escriturar no seu expediente fiscal, você vai fazer um DAI, né, um registro 116 para cada nota fiscal. Não vai fazer isso no caso das operações com contribuintes credenciados, que é aquele caso que você paga no dia 25 do mês subsequente. Então a mercadoria vem, você vai acumulando lá, no mês seguinte você faz uma apuração e faz o recolhimento desse valor num único DAI. Tá? Nesse caso aí você não vai fazer um para cada nota fiscal não, você vai fazer um só, quando o contribuinte é credenciado. Quando o contribuinte é descredenciado, aí sim vai ser um DAI, né, um registro 116 para cada nota fiscal recebida, ok? Boa tarde, Rio de Janeiro. Boa tarde, bem-vindo, bem-vinda. Daniel Medeiros, professor, o código 2175 deve ser usado independente da inscrição estar credenciado ou não. Já o código 2183 é exclusivo para fiscalização devido ao termo de apresentação quando ocorrer. Pronto, maravilha, Daniel. Exatamente isso aqui que o Daniel trouxe para a gente, que eu estava em dúvida. Então, aproveitando para ratificar a informação, 2175 vai ser utilizado em ambos os casos, tá? Quando eu sou credenciado ou descredenciado. E o 2183, como ele trouxe aqui, só quando eu sofrer uma autuação fiscal, né? Quando o fiscal for lá apreender minha mercadoria, ele automaticamente gera o código, o DAI com esse código e manda eu fazer o pagamento. É até uma maneira de diferenciar quando o pagamento ocorreu em virtude de uma fiscalização, né? Ou de uma autuação, ou quando foi espontâneo do contribuinte. Valeu, Daniel. Obrigado, meu irmão. Jair Lopes, é isso mesmo. Então é isso mesmo, é isso aí, tamo junto. Maravilha. Então, se tiverem alguma dúvida com relação ao que eu estou explicando, vai deixando aqui, tá? Vamos voltar aqui para a gente fazer a segunda parte agora desse processo. Segunda parte, situação B. Pagamento da antecipação parcial e entrada da mercadoria no estabelecimento ocorre ao mesmo tempo, né? No mesmo mês. Então, a gente vai lá no registro C100, nota fiscal de entrada deve ser lançada no mês da entrada da mercadoria no estabelecimento. Então, a gente vai fazer o lançamento da nota. Então, exatamente a mesma situação, né? Então, nesse caso, a nota foi emitida. Note que no exemplo anterior, vamos voltar aqui, a gente tinha a nota fiscal emitida em 31 de julho. Nesse caso específico de agora, a gente tem essa nota fiscal emitida no mês de agosto, tá? 3/8. Então, data de emissão e data de emissão e data de entrada nesse caso são iguais, mas o mais importante é que elas estejam dentro do mesmo mês, tá? Depois a gente vai lançar o registro 670, mesma configuração. Vai gerar o registro 0460, ó, NFE com recolhimento da antecipação antes da entrada da mercadoria. No 690 a gente vai mais uma vez apresentar. No registro 110 a gente vai ter, ó, exatamente, notem que está exatamente igual ao que eu fiz aqui. Então eu fiz meio que um híbrido, né? Eu fui explicando o passo 1, que seriam meses distintos, e fui fazendo concomitantemente a operação que acontece dentro do mesmo mês. Então quando é dentro do mesmo mês, qual vai ser a única diferença? Quando for dentro do mesmo mês, eu vou ter os valores de débito, de outros créditos e crédito da nota fiscal, todo mundo junto aqui no registro A110. Quando for aquisição no mês, entrada da mercadoria no mês subsequente, eu vou ter num mês o débito e o crédito, no mês seguinte eu vou ter o crédito da nota fiscal que eu recebi. Certo? Voltando aqui. Pronto. E aqui ele vai apresentar agora como é que eu vou fazer a escrituração, né? Que é basicamente a mesma coisa. Então ele vai lá, deve ser gerado para justificar o lançamento de ajuste a crédito, então aquele crédito da antecipação que ele pagou, informar a antecipação parcial do crédito referente ao pagamento do ICMS efetuado antes da entrada da mercadoria. Depois outro registro 111, onde você vai informar
o débito, né? Então, inclusive eu prefiro a explicação inversa, né? Que eu acho que fica mais claro, dá uma linha temporal no que está acontecendo. Então, primeiro eu pago, depois eu pego o crédito. Tá? Mas tanto faz aqui a ordem. Importante que vocês entendam que há um lançamento de débito, foi o que ele fez o recolhimento, e há um lançamento de crédito, que é ele aproveitando esse débito que ele pagou. Depois a gente vai para o registro 116, usa lá o código 2175, né, conforme o Daniel trouxe para a gente aí a informação, independente de eu ser credenciado ou não, vou apresentar aqui. E vou colocar lá minha descrição complementar, certo? Sempre lembrando de colocar aqui o período de apuração. E pronto, finalizou. Certo? Eu acho que não precisa eu fazer essa segunda parte, porque é exatamente o mesmo procedimento. Então a diferença é que eu acho que eu esqueci de compartilhar a tela com vocês, né? Foi mal, peraí. Deixa eu voltar aqui. Só pra gente recapitular, eu estava falando que esse procedimento aqui, ó, o B, ele é a mesma coisa que eu fiz no anterior. A diferença é que eu faço o anterior, situação A, em 2 meses, e esse aqui, que é a situação B, eu vou fazer tudo dentro de um mesmo mês. Então eu vou lançar a nota fiscal, vou lançar o item, vou lançar o ajuste, né, o código de ajuste lá no 0460, eu vou lá no 6090 e lanço esse ajuste lá no campo 12. No registro 110, ó, eu vou ter essa figura, que é o valor do crédito do imposto, mais o valor do ajuste. Aí eu vou ter o saldo credor para transportar para o mês seguinte e vou ter o valor do débito recolhido a recolher esta apuração. Que, se vocês forem observar aqui, ó, é exatamente o mesmo desenho que eu tenho. Tá? Então, essa operação que eu fiz com vocês foi como se eu já estivesse fazendo o passo B. Tá? E aí a única diferença é que, se eu fosse fazer o passo A exatamente como está sendo solicitado lá, eu teria que fazer a escrituração em 2 meses. Então, faria no mês 4 e no mês 5. Então, no mês ficaria só o débito e o crédito, e no mês subsequente só o crédito da nota fiscal. Então, acho que não precisa refazer todo esse processo, vocês já devem ter entendido. Se não tiver ficado muito claro, é só uma questão de voltar a assistir de novo o vídeo, porque todo passo a passo está explicado lá. Tá? Aqui é só ele apresentando como é que ficaria a escrituração no caso de um lançamento dentro do mesmo mês. Aí eu lançaria o registro 111 com o valor da antecipação. Aqui no caso ele está lançando o crédito, depois o débito, e aí foi o que eu estava falando, né, que eu colocaria para explicar invertido, primeiro o débito, depois o crédito, para ficar mais fácil gerar uma linha temporal para quem está estudando. E o código 2175, foi aquilo que eu falei, o Daniel trouxe aí para a gente, né, a informação. Pronto, e aí eu finalizei a minha escrituração, tá? Tanto da operação em que eu pego o crédito no mês, faço o pagamento no mês e a nota entra no outro, quanto quando isso acontece concomitantemente. Beleza? Deixa eu ver se tem alguma questão, alguma pergunta de vocês aqui. Eu também já achava que 2183 era para descredenciado, situação normal. Pois é, né? Você vai lá gerar o código, tem um código lá dizendo que é para descredenciado e não diz, né? Em caso de situação, de autuação, é muito fácil da gente confundir. Mas que bom que você trouxe para a gente a informação aí, com a confirmação. E agora, pelo menos quem assistiu a live já está sabendo, né? Quem não assistiu ainda vai ficar na dúvida. Bom, vocês têm alguma pergunta, alguma questão para trazer com relação ao que a gente apresentou aqui? Se sim, podem colocando aí no chat, que eu vou interagindo aqui com vocês, tá? Senão eu vou finalizando aqui, já vou dando alguns recadinhos para vocês. Se gostou da live, deixa o like, aí isso vai ajudar a gente a distribuir essa informação, a compartilhar. Essa live vai ficar aqui disponível para vocês assistirem até segunda-feira. Vou deixar até domingo ou segunda-feira, eu vou decidir ainda, tá? Mas eu vou informar para vocês, quem estiver lá dentro do nosso grupo, no nosso canal do Telegram, né? Aqui embaixo tem um link, t.me/SPED Fiscal, eu vou sempre informando, vou tirar do ar hoje, então corre aí para assistir, tá? Porque esse é um conteúdo que vai compor lá o nosso clube, né? O spqf.club, já com as outras 79 aulas que a gente fez aí, que finalizamos aquele ciclo na semana passada, certo? Então, aproveitem esse conteúdo gratuito, estudem, vejam e revejam quantas vezes for necessário, e na semana que vem a gente vai estar aqui para dar continuidade. E aí lembrando, né, mais uma vez, se você quiser participar mais ativamente, quiser ajudar a escolher o tema da próxima live, entra no nosso canal do Telegram e você vai ter lá a oportunidade de citar um tema, de escolher um tema. Você pode aproveitar alguma coisa do seu estado, por exemplo, alguma situação que você tenha dificuldade de escriturar e trazer como uma sugestão. Eu vou escolher 3 dessas sugestões que vocês vão trazendo para vocês votarem. E aí
terça-feira que vem eu vou estar aqui fazendo esse trabalho com vocês, mostrando passo a passo como escriturar essa operação que a gente vai escolher juntos, tá ok? Então, obrigado a todos vocês, boa tarde, até a nossa próxima live. Lembrando que a próxima live vai ser quinta-feira, né? Que é a live de Excel para contadores. Quem tiver interesse em aprender sobre Excel, quinta-feira, 4 da tarde, aqui comigo. Senão, a gente se vê na próxima terça-feira com mais uma live sobre spread fiscal. Um abraço a todos, até lá, tchau, tchau.